Em todos os vídeos que eu tô conversando com vocês, falando alguma coisa, eu toco no meu passado. Eu falo, nossa, eu não contei isso ainda pra vocês, né? Preciso fazer um vídeo sobre meu testemunho. Então aqui está, fofoqueiros de plantão. Aqui eu vou expor tudo. Não tudo, mas eu vou expor grande parte da minha vida. Como uma boa filha de crente. Fui crente desde que nasci. Nasci apresentada na igreja, na verdade eu nasci. Minha mãe descobriu que estava grávida de mim com uma profecia, gente. Minha mãe ficou olhando assim pro profeta, olhando assim, tipo, não, querido, não é a hora de ter filho, eu só tô casada há 3 anos. E o cara olhou pra ela e fez, vejo, ó. Aí, fez desse jeito, minha mãe, toda assustada, fez um teste, tcharam. Carol, cá estou. A profetinha da casa. A doida que hoje em dia ouve a voz do Senhor, do nada tá largando emprego porque Deus pediu, falando com pessoas no meio da rua porque Deus pediu, a doida. Eu fui uma boa filha, participava de escola dominical todos os domingos, como uma boa família cristã, ia pra igreja todo domingo, fazia parte das crianças, cresci fazendo parte das crianças, depois fui pros adolescentes, já fui tia da escola dominical, já fui regente de criança, regente de adolescente, enquanto eu era adolescente. E depois, quando eu fui entrar pros jovens, 18 anos, eu me desviei, galera. Pois é. Eu vou ser bem breve nessa parte da minha vida. Eu entrei em depressão por alguns motivos. Eu tinha voltado dos Estados Unidos. O senhor brotou esse sonho de ir para os Estados Unidos quando eu era muito nova. Eu comecei a fazer aula de inglês com 7 anos. Então, desde pequena, eu nem sabia de geografia e eu já sabia que eu iria para Disney. Só fui com 16 anos, 17, mas eu fui. E aí, voltei dos Estados Unidos com homesick, com uma saudade de casa. Engraçado, né? Eu estava em casa, mas eu estava com saudade de lá. Eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos e ali eu falei, meu Deus, aqui é o meu lugar, eu preciso ficar aqui, eu amo aqui. Prestei pra vestibular para algumas faculdades, passei para uma faculdade nos Estados Unidos. E aí, logo em seguida, estourou a pandemia no Brasil. Fiquei presa aqui. E ali começou o meu processo com o álcool. Eu entrei numa fase muito depressiva da minha vida. Eu ficava muito triste, eu chorava todos os dias. Eu não queria fazer nada. Eu sentia que eu era um fracasso, gente. Eu olhava e falava assim: "Nossa, eu tô com uma carta pra eu ir pra uma faculdade dos meus sonhos na minha mão e eu não posso sair de casa". Eu olhava e falava: "Que fracassada que eu sou". E ali eu vejo a mão do Senhor, gente. Eu vejo a mão do Senhor em todos os momentos. Antigamente eu olhava e falava: "Por que o Senhor me deixou sonhar?". Eu olhava para aquilo e eu sabia que foi o Senhor que tinha plantado os Estados Unidos no meu coração. E eu olhava para aquilo e eu falava: Senhor, por que o Senhor me deixou sonhar? Foi um momento muito de revolta com o Senhor, então eu fiquei muito depressiva. Eu estava acostumada a estar ali na igreja o tempo todo e ali eu me vejo em casa, no meio de uma pandemia. Meus pais foram passar um período da pandemia no sítio, que a gente tem um sítio, eles foram pro sítio pra ficar mais excluso, porque meu pai, ele tem asma, enfim, tudo isso, então, muitos problemas respiratórios. E daí, eles foram pra lá e eu fiquei. Eu não queria de jeito nenhum estar lá, eu queria estar sozinha o tempo todo. Então, esse quarto foi a minha casa durante essa fase depressiva. Eu comecei a fazer terapia, fiz durante uns 3 anos, se eu não me engano. Na verdade, eu fiz 2 anos e meio. Em 2021 eu dei uma pausa. Voltei em 2022. Nesse período em que eu bebia todos os dias, todo dia eu tinha que beber. Numa dessas, eu tive um coma alcoólico. Carol, como você sabe que teve um coma alcoólico? Lembrando, meus pais não estavam em casa, eles não têm culpa de nada, eles não sabiam nada de culpar meus pais sobre isso. Eu senti uma presença de um espírito. Hoje eu entendo o que era e eu senti a presença desse espírito e ele falava pra mim ficar tranquila que eu não ia morrer. E ali eu dormi no banheiro. Só que o porquê ele falava isso? Porque eu tava com uma falta de ar que eu não conseguia respirar. Eu tava gelada, suando frio. E eu suava muito, muito, muito gelada. E ali eu apaguei. Ele falou: fica tranquila, eu tô cuidando de você. Só que eu sabia que não era Deus. Era uma presença diferente. Eu já tinha encarado algumas coisas pesadas. Eu já falei pra vocês que eu sou do Ministério Profético, então eu já tinha sentido presença, já tinha visto.
E aquilo ali eu olhei e falei, isso não é Deus. Mas sabe quando você não tá em si? Eu simplesmente apaguei. Acordei depois de algumas horas, muitas horas, acordei no dia seguinte, tentando entender. Eu já não tava mais no banheiro. Foi uma loucura. E ali, depois daquele encontro que eu tive com um demônio, eu falei, peraí, eu preciso me acertar com Deus. E aí eu fui pra igreja. Fiquei um período na igreja de novo, upa, que da hora, a Carol voltou na ativa, ministrando louvor, cantando, ajudando na mídia, ajudava nisso, fazia tudo que vocês imaginaram, que vocês me pediam, eu fazia. Só que eu tinha um problema, eu não tinha largado a bebida ainda. Era um negócio que ainda estava presente na minha vida, então eu tinha me entregado pela metade. Eu não tinha entregado totalmente. Ali naquele período, 2022, eu acho, 2021. Enfim, gente, eu fiquei nessas indas e vindas na igreja. Passei por relacionamentos abusivos, tanto na igreja quanto relacionamentos mesmo. Lideranças que não lideravam com amor. E liderança sem amor é manipulação. E, gente, de verdade, não tô aqui contando vocês, ai, como ela sofreu. Não, eu tô contando o que passam em igrejas e que pessoas não contam. Você deve estar passando por uma liderança abusiva e você nem sabe, você só faz o que mandam e é isso e aquilo. Mas saibam que tudo que você fizer, você tem que fazer com amor. Que vai mudar totalmente a sua mentalidade sobre aquilo que você está fazendo. Porque não adianta você ser um líder se você não ama a pessoa. Se você lidera a pessoa e você não tem o amor, você só tá manipulando aquela pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça. E ali, naquele momento, saí da igreja novamente. Já estamos aí em 2023. Em 2023, eu comecei a sentir falta de uma vida com o Senhor, porque eu tava nessas idas e vindas da igreja, comecei a ficar com o coração muito fechado para a igreja de novo. E ali eu falei, todos são iguais, as igrejas são iguais, não há liderança que realmente está em Cristo. E nesse momento que eu comecei a falar essas coisas, o inimigo lançou uma semente em mim. Essa semente que ele plantou, essa dúvida me fez pensar, e se eu mudar de religião? E foi o que eu fiz. Eu procurei uma religião de matriz africana. E aí eu tava ali, tipo, indo em alguns terreiros, eu ia em um, ia em outro. Tava querendo ver qual que que eu ia me sentir bem, sabe? Aí eu fui em um, beleza, não achei lá essas coisas. Fui em outro, não achei lá essas coisas. E daí eu fui num terceiro e eu gostei muito. Eu fui super bem recebida. As pessoas eram muito legais comigo. Só que sempre que eu ia, eu voltava pra casa, mesmo com aquelas falas de nossa, como eu sou bem tratada nesse lugar. Eu sentia falta de algo. Eu tinha acesso ao Pai o tempo todo quando eu tava na igreja. Querendo ou não, eu tava ali no espiritual, eu tava ali falando com pessoas, eu tava ali ajudando, eu tava envolvida. E eu sentia falta. Eu sentia falta do espiritual, eu sentia falta de participar dessas coisas. E ali ele gerou outra semente. E se eu me iniciar? Quando eu falei, nossa, eu acho que eu vou me iniciar, eu comecei a ter sonhos com entidades. Então eu sonhava com elas me entregando coisas, me pedindo coisas, falando comigo em sonhos. E eu sentia a presença delas, muito, muito forte. Em um dos sonhos, uma entidade falou pra mim que não tinha ainda. Olha isso, gente. Meu, a entidade falou assim pra mim no sonho: me dá essas cartas. E me mostrou essas cartas de tarô. Falei, ok, no sonho. Ok, acordei, beleza. Voltei a dormir de novo. Num outro sonho ela falava assim, ela colocava a mão na minha cabeça e ela falava uma palavra que eu não tinha entendido. Ela falava assim, eu ainda não posso, eu não tô autorizada a entrar no seu Ori. Ela falava algo do tipo, mas ela falava a palavra Ori. Ela falava Ori. Só que ela falava assim, eu posso te fazer sentir a minha energia, você quer sentir? No sonho eu falava assim. E ela colocava a mão na minha cabeça e ali eu entendia que era Ori, Ori é a cabeça. E ali ela colocava a mão e eu sentia a energia dela, tipo, muito forte dessa entidade. E eu acordei, sentindo a presença dela, porque no sonho acontecia no meu quarto. Eu tava vendo no outro plano, entendeu? Eu tava vendo acontecendo em pé enquanto eu tava dormindo. Tipo, eu me via na minha cama. Então eu entendi que aquilo tava acontecendo de fato.
Ela falava isso, que não podia ainda, que não podia ainda. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu entendi que pra eu deixar ela entrar, eu precisava me iniciar de fato. Só que o que acontecia? Eu tinha uma mãe que orava. A minha mãe ora muito. Minha mãe sempre estava em oração. Eu falei pra minha mãe, mãe, estou indo em outra religião. E a minha mãe, ao invés de falar, você não vai porque você é crente, nós somos uma família cristã, isso e aquilo, minha mãe olhou e falou assim, vai com Deus, filha, vai com Deus. Enquanto eu ia, ela continuava orando no meu quarto. Enquanto eu ia, ela estava batalhando no meu quarto. Então eles não tinham autorização de mexer com uma filha de uma mulher que orava. Essa é uma importância que eu vou levar pra minha vida quando eu tiver meus filhos. Orar pelos meus filhos, abençoar os meus filhos e não lutar contra eles. Porque se minha mãe tivesse lutado contra mim, gente, se ela tivesse falado isso do jeito que eu tava rebelde, aí eu olhava pra cara dela e eu ia falar assim, agora que eu vou mesmo. Então, a minha mãe, ela foi muito sábia. Minha mãe, ela é muito sábia. Eu admiro muito ela por isso. Ela é uma intercessora nata. E ela orava. Ia toda sexta-feira, eu tava lá, feliz. Quando eu cheguei pra falar com a entidade, eu falei assim, olha, eu trouxe as cartas. Ah, eu esqueci de falar disso. Eu comprei as cartas que ela me falou em sonho. Fui lá, numa casa esotérica, comprei as cartas. Fui lá e fui mostrar pra elas, pra entidade. Falei, olha, a entidade tal me pediu, eu não sei o que eu faço. Aí eles falaram, ela tá te chamando pra se iniciar e tal, conversou comigo. Eu falei, beleza, ok. Fui pra minha casa, não pedi pra cruzar, porque tem todo um negócio pra você tirar cartas. Mas eu cheguei em casa e falei, e se eu começar a tirar aqui? Comecei a tirar cartas, gente. Tirava pra uma amiga, tirava pra amiga de uma amiga, tirava pra outra pessoa, pra amigos. E fui tirando leitura de cartas. O porquê eu comecei tudo isso? Eu sentia falta de estar na presença de Deus. Então eu precisava me saciar com outra água. Só que o que eu não entendia é que me saciar com outra água não ia me saciar de fato, porque eu provei da vida, eu provei da água da fonte, eu provei da fonte. Não ia dar certo. Eu provei da fonte. Entende? É muito superior do que aquela água rasa que eu tava procurando, sabe? Era muito, muito, muito raso. E daí eu voltei pra casa, comecei a tirar as cartas e tudo mais. Aí eu decidi que eu iria cruzar as cartas. Falei, vou cruzar, vou começar a tirar isso e aquilo, vou ver se eu consigo também me iniciar. E daí eu fui. Eu fui pra cruzar, que é tipo uma reza que eles fazem sobre o tarot, sobre as cartas. Então aquela carta ia pertencer àquela entidade. E ali eu cheguei e falei assim, olha, eu vou querer me iniciar. Falei com uma entidade. E ali, quando eu fui falar, hoje eu entendo que foi uma visão, mas foi tipo assim, eu olhava para aquela entidade e em cima da cabeça daquela entidade eu via um quadro e eu via fotos e vídeos acontecendo. E ali eu vi, gente, foi muito rápido, foi num piscar de olhos e eu vi tudo aquilo. Então só entende e só crê quem é realmente espiritual e quem acredita no mundo sobrenatural. Ali eu vi eu de branco, com um filho no colo, e eu me via de turbante, eu me via muito triste. Eu me vi solteira, com um bebê no colo, toda de branco, me preparando para ir para uma gira. E eu entendi que eu tinha me iniciado. E ali eu senti no meu espírito, eu ouvi no meu espírito o Senhor falando para mim: não foi isso que você pediu em oração. Não foi isso que você me pediu. E ali ele começou a rebobinar a fita. E eu via meus filhos, meu marido, e a gente na igreja, e meus filhos muito proféticos. Eu via meus filhos orando, eles pequenininhos, eu via eles se derramando no Senhor. Eu via meu marido indo pregar e eu intercedendo por ele. Eu via muitas coisas que um dia eu pedi pro Senhor. E eu cresci na igreja, então eu orava pro Senhor, um marido realmente de linha de frente. Eu sempre pedi isso. Eu falei, Senhor, eu não quero que seja qualquer um. Eu quero que realmente eu possa me submeter a ele, porque um marido que se submete ao Senhor é um marido confiável para você se submeter a ele. Então, eu entendi isso muito nova, então eu pedi isso ao Senhor. E naquele momento da minha vida, eu tava vivendo um momento que eu decidi que eu não iria casar, que eu não queria ter filho. Eu tive algumas desilusões na minha vida
eu decidi que eu não queria uma família. E que se fosse pra eu ter um filho um dia, eu faria eu faria fertilização in vitro, né? Eu teria filho e eu seria uma mãe solteira. Então o Senhor me mostrou como seria a minha realidade sendo uma mãe solteira. E Ele me mostrou a minha realidade que eu viveria se eu me entregasse pra Ele de novo. E, gente, isso aconteceu tão rápido que eu não consegui processar. Eu só entendi que... foi muito doido, porque eu olhei pra entidade e eu fiz assim... Ó, na verdade eu não quero mais. Eu falei assim pra ela. Eu lembro que ela olhou e fez assim. Aí o Cambone que tava com ela... Cambone é tipo um auxiliar, vamos dizer assim. Ele olhou assim, aí olhou um pro outro. Ela olhou pra mim e fez assim. Falou pra mim, você tá livre. Mas foi como se ela não tivesse entendido o que ela mesma falou. Eu sentei no meu banco, eu virei pra minha amiga e falei, amiga, acho que eu não quero, sei lá, não faz mais sentido isso pra mim. Aí minha amiga logo falou assim, ai amiga, eu só vou passar aqui na consulta, a gente vai embora. Uma pausa aqui enquanto eu edito, eu chorando enquanto eu edito de novo. Mais uma pausa, é porque é muita coisa. E eu tava resumindo. Mas eu senti no meu espírito de que aquilo que ele tinha me mostrado tava de pé ainda. E ele tava me convidando de novo para aquilo. Tanto que na virada de 2024 para 2025, ele me lembrou daquela visão e ele falou: ainda tá de pé. Então, ele me lembrou daquela visão. E eu vou falar mais pra frente. Enfim, tchau. Gente, eu sempre fui muito bem tratada lá, tá? Muito, muito bem tratada mesmo. Então eu não tenho o que reclamar. As pessoas eram uns amores comigo, com a minha amiga também. A gente não tem o que reclamar de fato. É que eu entendi que aquele que eu sirvo é maior do que aquilo que eu estava servindo. E como eu queria poder levar aquelas pessoas comigo para um lugar onde nada mais importa. Para um lugar de amor, de graça, de misericórdia, onde, meu Deus, não precisa que eu sirvo ele daquela forma como eles servem, sabe? Aquelas pessoas precisam do amor de Deus. Eu entendo que lá eles encontraram um lugar de refúgio, um lugar onde as entidades abraçaram eles. Mas, gente, foi a maior mentira que eles contaram pra eles. É a maior mentira. E a minha oração e o meu pedido ao Senhor é que eles abram os olhos espirituais para verem o que realmente são. A nossa guerra não é contra a carne, gente. A nossa guerra não é entre nós. O que eu quero falar aqui pra vocês é que o Senhor me encontrou lá. E depois daquele dia, passou umas 2 semanas, eu acho, umas 2, 3 semanas, a minha família inteira de pastores, tá? Eu esqueci de contar esse detalhe. Meu pai falou assim, vamos no aniversário do seu tio fulano, que meu tio fulano é pastor, gente. Um pastor que é daquele cara que Deus fala e ele faz e já é. E ali eu olhei pra minha amiga e falei, vamos? Porque meu pai falou, chama fulana, uma amiga minha. Falei, vamos? Aí ela, vamos. Só que eu fui com medo, gente. Sabe aquele medo daquela... Quando a irmãzinha do coque tá vindo na sua direção? Foi com aquele medo que eu fui. Parecia que Deus ia encontrar ali uma de nós duas. Ou se não as duas. E foi o que aconteceu. Fomos lá. E ali o meu tio entregou umas palavras pra minha amiga. Minha amiga aceitou Jesus naquele jantar. Aniversário do meu tio. Numa casa, gente. Na casa da minha tia. E depois ali o meu tio conversou comigo, entregou algumas palavras também e eu voltei pra Jesus oficialmente. Outubro de 2024, aceitei Jesus, voltei pra Jesus. Dia 31 de dezembro, eu passei a minha virada orando, entregando tudo ao Senhor, como eu falei no meu primeiro vídeo, recomeçando com propósito. E ali encontrei uma igreja em janeiro. Sobre a igreja, que é bonito, esqueci de falar. Continuo na igreja até hoje, a mesma igreja. Encontrei uma igreja que, graças a Deus, eu me sinto em casa. Tem me esticado muito, tem sido incrível. Sobre a bebida, uma coisa que eu quero pontuar. Eu entendi que ela tinha um poder muito grande sobre a minha vida. Eu bebia muito, enfim. E ali eu renunciei àquilo. Renunciei também ficar com pessoas, namorar com pessoas. O Senhor me pediu um tempo, então eu tô um tempo separada. Eu tô um tempo até eu encontrar o meu esposo, que eu realmente, gente, depois que eu comecei a servir ao Senhor, é um negócio tipo assim, se Deus mandar ok, se Deus não mandar ok também, porque eu tô satisfeita com ele. É um negócio muito doido, eu tive uma transformação de mente muito grande. Se você falar pra Carol de 3 anos atrás que ela iria estar vivendo tudo isso com o Senhor, ela não acreditaria. Provavelmente ela estaria rindo.
Porque o Senhor realmente, ele moveu as coisas do lugar. Porque quando a gente precisa arrumar, vocês já perceberam que quando a gente vai arrumar algo, algum lugar, a gente primeiro bagunça? Foi uma bagunça, gente. Uma bagunça total. E aí, quando eu vi ele tirando as coisas do lugar e depois colocando outras coisas, movendo, limpando, eu olhei e falei, cara, era disso que eu precisava. Era só isso que eu precisava. Era dele. Sabe? Abriu a minha mente. E aí, depois de um tempo, o Senhor me revelou aquela visão. Ele me lembrou, ele me trouxe à memória a visão que ele tinha me dado. E ali eu entendi, caramba, foi uma visão mesmo. Foi uma visão, eu não tava doida. Porque eu fiquei bem assim na hora. Tipo, nossa, eu me vi assim, daí depois eu me vi criança, ou eu me vi com as minhas crianças, depois eu me vi com meu marido, sabe? O que eu quero te falar é que o Senhor te encontra. O Senhor tem um vinho novo pra você. Eu já entreguei tanto a minha vida a Ele que hoje em dia Ele é o meu boss. Ele é o meu chefe. Até o meu trabalho Ele pediu e eu entreguei. E então, assim, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Foi a melhor decisão. Então é isso, gente. Esse é o meu testemunho. Tenho tanta coisa acontecendo na minha vida hoje que eu vou precisar fazer um próximo vídeo. Daqui a um ano eu vou contar o que tem acontecido nesse ano. Em alguns meses eu conto o que tem acontecido na minha vida. O Senhor tem gerado muitas coisas. Tem sido um aceleramento de tempo, sabe? Ele acelerou muitos processos na minha vida. Porque quando eu voltei pra Ele, eu falei, caramba, eu perdi 3 anos da minha vida, Jesus. E agora? Não tem mais volta pra mim, vou ter que começar do zero. E ali o Senhor falou pra mim, usou algumas pessoas pra falar comigo. Ele falou assim, eu estou acelerando o tempo. Eu estou acelerando o tempo. Você não perdeu o tempo, eu estou acelerando ele. Então, o Senhor tem acelerado de uma forma que eu fico assim, cara, calma lá. Eu não sou uma corredora de maratona. Tenha misericórdia de mim. Mas tem sido incrível. O Senhor tem feito grandes coisas. E é isso, gente. Eu espero que esse testemunho tenha te abençoado de alguma forma. Tenha te reacendido o amor que um dia você perdeu. O Senhor te chama. Ele te chama para viver grandes coisas. Você pode estar procurando esse amor em bebidas, esse amor em drogas, esse vazio que você está tentando preencher, só uma pessoa enche. Eu aprendi dessa forma, que só ele preenche. É isso, gente. Um beijo.